Quando um trabalhador é submetido a ambientes de trabalho insalubres, que podem causar problemas respiratórios, logo pensamos que a única saída é uma máscara como a de um super-herói ou a do Darth Vader. Acontece que a máscara nem sempre é sinônimo de uma boa proteção. Vamos ver agora que equipamento de proteção respiratória é apenas a solução final nesses casos, pois antes de tudo é necessário realizar um eficiente controle na origem do problema. Mas para início de conversa, você se lembra o que é um equipamento de proteção? Para o controle das doenças ocupacionais provocadas pela inalação de ar contaminado, como poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores, a primeira providência a ser tomada é minimizar a contaminação do ambiente de trabalho. Isso está de acordo com a orientação geral de se realizar o controle na origem do problema. Primeiramente, podemos e devemos adotar medidas de proteção coletiva, como por exemplo, o enclausuramento da operação, a ventilação do local geral, ou até mesmo a substituição das substâncias usadas por outras menos tóxicas. Enquanto essas medidas não forem viáveis ou enquanto estão sendo implementadas, devem ser usados respiradores apropriados, os EPI. A NR6, a norma regulamentadora número 6, considera que equipamentos de proteção individual, os EPI, todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado e em perfeito estado de conservação e funcionamento. A Instrução Normativa de número 1 estabelece alguns parâmetros legais para o uso dos respiradores. Por exemplo, o critério técnico de seleção do respirador, usar o respirador dentro de um programa de proteção respiratória e, além disso, somente para 2 contaminantes. Existe uma tabela específica para saber qual tipo de respirador deve ser usado para os contaminantes sílica e asbesto. O programa de proteção respiratória tem o objetivo principal de assegurar que o respirador utilizado pelo trabalhador no local de trabalho esteja realmente cumprindo sua função adequadamente, como uma medida a mais de proteção. A empresa é obrigada a fornecer o respirador quando necessário para proteger a saúde do trabalhador. A administração do programa de proteção respiratória deve ser de responsabilidade de uma pessoa com conhecimento. Essa pessoa irá realizar a medição, fazer uma estimativa ou trazer informação atualizada sobre a concentração do contaminante na área de operação. Para que seja feita a seleção do respirador mais adequado, essa pessoa também será responsável pela manutenção de registros e procedimentos burocráticos, para que o programa seja documentado e permita que seja feita uma avaliação de sua eficácia. Cada tipo de respirador tem seu nível de proteção. Por exemplo, uma máscara descartável PFF1 tem um fator de proteção até 10 vezes seu limite de tolerância, enquanto uma máscara autônoma de demanda de pressão positiva tem um fator de proteção atribuído igual a 10.000. Além disso, tem que dar treinamento para o usuário, ou seja, explicar para o usuário o tipo de contaminante que ele estará exposto, o motivo do uso do respirador, quais as medidas de proteção coletivas já existentes, treinar o uso correto do equipamento, como o ensaio de vedação e se o equipamento é confortável para o trabalhador. Na análise dos contaminantes de ar, os riscos respiratórios são classificados principalmente entre os decorrentes de deficiência de oxigênio e os provenientes de contaminantes. No primeiro caso, quando a porcentagem de oxigênio for menor que 12,5% o nível do mar, em pressão atmosférica de 95 mm de mercúrio, a atmosfera é considerada IPVS, isto é, imediatamente perigosa à saúde ou à vida. Nos espaços confinados, quando a concentração de oxigênio for menor que 20,9%, também é considerada IPVS. Lembrando que a atmosfera normal é composta de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. No caso de contaminantes chamados de aerodispersóides, que são elementos dispersos no ar, que são poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores. O ensaio de vedação consiste em escolher o respirador adequado de acordo com o nível de contaminação do ambiente de trabalho. Mas o usuário deverá avaliar se o respirador é compatível e confortável em seu rosto. Não adianta o respirador ser aprovado com CA, ter o nível de vedação ideal, se não servir no rosto do usuário.
No ensaio de vedação é feito um ensaio de pressão negativa e um ensaio de pressão positiva. No ensaio de pressão negativa, bloqueamos os filtros e inalamos suavemente para verificar se está entrando o ar no contorno da face. No ensaio de pressão positiva, é bloqueado a válvula de exalação e devemos expirar levemente, e o ar deve passar pelas bordas do respirador. No ensaio de vedação é feito fora da área de trabalho, num local específico, podendo ser quantitativo ou qualitativo. Não adianta o respirador ser aprovado com CA, ter um nível de vedação ideal se não servir no rosto do usuário. Dentro das doenças ocupacionais no trato respiratório, as mais comuns são as chamadas de pneumoconioses, que são inflamações no pulmão, ocasionadas por agentes químicos ou por poeiras. A maior incidência no Brasil hoje é a silicose, onde o pulmão fica enrijecido, causando a perda de sua função principal, que é a troca de oxigênio, fazendo com que a pessoa, após longos anos de exposição, fique com dificuldade de respirar, resultando na incapacidade ou até na morte. Portanto, caso as medidas de proteção coletivas não serem eficientes, é imprescindível uma boa escolha de equipamentos de proteção e fazer um bom treinamento de uso, pois essas ainda são as melhores alternativas para termos um trabalho saudável.